O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Prezado diácono João Paulo, prezados irmãos e irmãs, depois de termos mergulhado pelos mistérios da salvação e celebrado ao longo desta semana para nós santa, entendemos aquilo que Deus quis realizar para cada um de nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ressuscitou e, ressuscitando, se cumpre a Escritura, conforme o Senhor havia prometido. E prometendo, muitos não tinham compreendido, como ainda mesmo acontecendo, o Evangelho de hoje está nos dizendo, ainda alguns não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Ao ressuscitar, ao morrer e ressuscitar, Jesus abre para nós uma porta, por onde, a partir de agora, cada um de nós, na liberdade que Deus nos deu, pode fazer a opção de passar por ela. Então, a morte é um caminho necessário, e isso todos nós sabemos, não é verdade? E se tem uma certeza que nós temos nesta vida, é que um dia nós morreremos. Nós só não sabemos quando será, mas que nós morreremos, todos sabemos que isso acontecerá. Mas, vencendo a morte, o Senhor dá para nós a certeza de que nós também, ao morrermos, não permaneceremos mortos,
Mas, se morremos crendo no Cristo, nós ressuscitaremos também com Ele. Agora, para passar por essa porta e alcançar a ressurreição, vai depender de como nós vamos conduzir a nossa vida aqui neste mundo. Então, tudo aquilo que a igreja nos chamou a vivenciar desde a quarta-feira de cinzas, ao longo dos 40 dias da quaresma, nesta Semana Santa e a partir de agora, neste tempo pascal, tudo aquilo que nós vamos viver a partir de mudança de vida, de conversão, de aproximação de Deus, de comunhão, nós a partir de agora vamos testemunhar o Cristo que ressuscitou. E é isso que o Evangelho está dizendo para nós. Maria vai ao túmulo, ainda de madrugada, e ali ela constata que o Senhor ressuscitou. Mas não basta constatar a ressurreição, é necessário proclamar aos quatro ventos, para todos, que o Deus no qual nós professamos a nossa fé não é um Deus morto, é um Deus que morreu e venceu a morte. Aquela imagem que nós temos ali é para nós jamais nos esquecermos do que aconteceu e de como nós fomos reconciliados com Deus. Mas a nossa fé não é depositada num Deus que está morto, mas num Deus que venceu a morte, ressuscitou, voltou para junto do Pai, está vivendo a silva, sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Então, esse testemunho não só a Maria Madalena dá, mas as outras mulheres, como vimos no Evangelho de ontem na vigília, que são as primeiras a testemunhar, quando o anjo diz para elas: ele não está mais aqui, ressuscitou. Elas saem para dar testemunho do que ouviram e do que viram. Então, nós somos chamados a partir deste primeiro domingo de Páscoa, que não é o primeiro, virão agora domingos pascais, no tempo pascal, nós somos chamados a dar testemunho desse Cristo vivo, ressuscitado, que nós cremos, professamos a nossa fé e que nos ajudou a essa mudança de vida. De que forma? No comportamento. No comportamento. Então, durante pouco mais de 40 dias, trabalhamos de forma mais intensa a vida de oração. Nós fizemos jejum e penitência, nós praticamos a esmola e a caridade, nós nos aproximamos de Deus, o nosso espírito foi fortalecido. Então, o velho homem foi deixado para trás. O cristão que você era na Páscoa de 2022 não pode ser o mesmo que está aqui nesta igreja agora. Você precisa estar renovado, mudado, mais próximo de Deus, mais fortalecido, através de nosso Senhor Jesus. Então, a comunicação é feita primeiramente às mulheres, que naquele tempo eram discriminadas. A mulher era deixada de lado, a mulher não tinha muita vez na sociedade, a mulher não participava de muita coisa no convívio social, mas foram as mulheres que se mantiveram fiéis a Jesus Cristo no momento mais doloroso da sua vida, da sua missão. Desde lá do pretório, na Via Crucis, ali aos pés da cruz, João, o apóstolo João e as mulheres que estavam ali dando força, rezando, pedindo a Deus por Jesus Cristo naquele momento de dor. Então, elas são as primeiras a testemunhar e receber a responsabilidade de proclamar a ressurreição. O Evangelho é carregado de detalhes que nos chamam a atenção ao ficar sabendo, por meio da mulher, de Maria, que Jesus havia ressuscitado. Correm para o túmulo, João e Pedro. E João, com a sua vitalidade, jovialidade, chega primeiro ao túmulo, mas ele não entra. Pedro, também correndo, chega depois, obviamente porque Pedro era mais velho,
mais experiente ou mais cansado, chega depois, mas ele entra no túmulo, não tem medo, experiência de vida, tem experiência com o Senhor, ele entra, e ao entrar e ver que o túmulo está vazio, ele vê, e isso o evangelista faz questão de narrar e de frisar, ele vê que os lençóis que enrolaram o corpo de Jesus estão ali, num canto, enrolados, jogados, deixados, com uma coberta quando você levanta da cama, né? Fica lá em cima da cama. Mas os lençóis que enrolaram a cabeça de Jesus não estão lá, jogados ou de qualquer jeito, estão dobrados. O que é que significa isso? Para os judeus, quando os judeus sentavam-se à mesa, ou sentam-se à mesa, que por algum motivo precisam levantar-se da mesa, eles dobram o lenço, ou guardanapo, como queira, e deixam ali dobrado na mesa, que aquele que está servindo a mesa, ao ver aquele lenço, ou guardanapo dobrado, ele saberá que a pessoa não terminou ainda a sua refeição. Levantou-se da mesa para ir ao banheiro, para resolver alguma coisa, mas vai voltar para a mesa. Então, aquele que está servindo, ele vai continuar servindo à mesa, porque a pessoa vai retornar. Ora, o que Jesus está dizendo com isso? O lençol que enrolou o seu corpo estava lá, jogado. Ou seja, a ressurreição ela já aconteceu, isso não vai se repetir. Acabou. O Senhor morreu e ressuscitou. Isso é fato e não acontecerá mais. O Senhor já ressuscitou. Agora, o tecido que estava envolto na sua cabeça, na sua faixa, na sua cabeça, diz para nós, o Senhor está dizendo para os apóstolos e para nós, eu voltarei. E é justamente isso que nós estamos vivendo agora a partir da Páscoa de Jesus. Como disse, Jesus não está morto, está ressuscitado. E daqui a alguns domingos, algumas semanas, nós celebraremos a ascensão do Senhor. Ou seja, Jesus está junto do Pai. E quando ele ressuscitado volta para junto do Pai, ele diz, eu voltarei. Estarei convosco até o fim dos tempos, mas eu voltarei. E nós todos estamos vivendo o aguardo da volta de Jesus. Então, a comunicação que ele faz ali no túmulo para os apóstolos é também para nós. Enquanto ele não volta, nós precisamos testemunhar Jesus Cristo. De que forma? Com a nossa vida. Então, lá dentro da sua casa, de que forma você vai testemunhar Jesus? Sendo uma pessoa melhor, sendo um pai de família melhor, sendo uma esposa melhor, sendo uma mãe melhor, sendo um filho melhor, no seu local de trabalho, nas suas relações, no dia a dia, você vai testemunhar Jesus. Agora que nós celebramos toda a intensidade de todos esses dias e celebrando este domingo de Páscoa, onde nós estivermos, onde nós formos, nós precisamos levar Deus. A nossa vida precisa exalar Deus. As pessoas precisam olhar para nós, para as nossas atitudes, para ouvir o que nós falamos e precisam reconhecer Deus na nossa vida. Isso é viver a Páscoa. Então nós precisamos entender muito bem isso. Porque a mensagem que Jesus comunicou, e ele vinha comunicando desde muito antes de toda a sua Via Crucis, sentado à mesa na Santa Ceia, ele falou para os discípulos, o Filho do Homem será morto, mas eles não entenderam. Quando ele estava no templo, ele disse, destrua este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele não estava falando da construção, estava falando do seu corpo, mas eles não entenderam. No Monte Tabor, ele anunciou aos apóstolos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, que ele fez uma antecipação do que ia acontecer com ele, e eles não entenderam. Ora, passados mais de 2000 anos de tudo isso acontecido, muitos de nós cristãos católicos ainda não entendem o que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Tem católico ainda nos dias de hoje achando que celebrar a Páscoa é comer ovo de Páscoa, é comer chocolate, a ponto de, se não tiver chocolate nesse dia de hoje, não é Páscoa. Esse não pode ser pensamento de um cristão católico, porque se você tiver esse pensamento capitalista e de mercado na sua cabeça e transmitir isso para os pequenos, para os seus filhos, netos, sobrinhos, para os seus alunos, e eles crescerem com essa mentalidade, enquanto nós mantivermos isso na nossa cabeça, alimentaremos um sistema que é contrário ao cristianismo e teremos extrema dificuldade de entender aquilo que Deus quis para nós através de nosso Senhor Jesus. Então, Páscoa é ressurreição do Senhor, é uma porta que nos foi aberta para, a partir de agora, na liberdade que Deus deu a cada um de nós, nós podemos passar por ela e, passando, alcançarmos a Deus para vivermos com Ele, com nosso Senhor, com Nossa Senhora eternamente. Ao celebrarmos este domingo e a partir de agora os que virão no tempo pascal, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender isso, para que possamos então viver todos os dias a Páscoa que hoje celebramos e possamos testemunhar todos os dias o Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, que está vivo no meio de nós, que nós estamos aguardando para nos reunir e reconduzir todos nós à casa do Pai. Deus abençoe você e todos os seus e nos ajude então nessa missão que é diária. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.